Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, muito boa noite, já rezamos, já nos encomendamos a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Tudo que formos fazer para Deus, temos que colocar primeiramente o Senhor na frente, não é? E principalmente a gente que trabalha com a evangelização, se a gente não tiver Deus para nos proteger, a gente acaba sucumbindo, porque o mal quer nos botar para baixo. Diz São Pedro que ele está ao nosso redor buscando a quem devorar, mas nós também temos as nossas proteções, os nossos anjos da guarda, né, a Virgem Maria que esmagou a cabeça dele, né, e a Santíssima Trindade que mora dentro de nós. A Santíssima Trindade mora dentro de mim, dentro de você. Não se esqueça disso, ok? Mas infelizmente muitas das vezes a gente se esquece disso. Deus mora aqui, dentro do nosso coração. Tá bom? Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, você já se inscreveu? Peço mais uma vez a sua inscrição. Peço que você compartilhe os nossos vídeos, né? Coloque aí nos grupos da igreja, onde você participar, né? Para que o nosso canal possa atingir o maior número possível de pessoas. Não é? Nós precisamos evangelizar esse povo, não é? Nós precisamos de evangelização, gente, porque olha, o inimigo está aí, as falsas religiões estão aí, né? Muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas. Então, gente, a gente precisa evangelizar esse povo, né? Se a gente não fizer isso, eles vão, né, para essas outras religiões, essas outras seitas. Então, nosso povo católico, e principalmente aqueles que saíram da igreja, precisam voltar. Então, vamos evangelizar esse povo. Tá bom? Bem, gente, qual é o nosso vídeo de hoje? Eu estou fazendo a vida dos santos. Esse ano, com a graça de Deus, além do estudo bíblico e do estudo do catecismo que nós estamos fazendo, eu estou fazendo a vida dos santos. Tá? Estou pegando não só aqueles santos conhecidos que todo mundo conhece, mas também alguns santos menos conhecidos, que poucas pessoas conhecem. Então esse ano eu me propus
a fazer a vida, né, contar aqui a vida dos santos, ok? Por quê? Porque a igreja ensina que os santos são modelos de vida para nós. Como diz São Paulo, eu sou imitador de Cristo, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando a gente imita um santo, a gente está dando glória a Deus, porque eles são santos pela graça de Deus. E estão diante de Deus intercedendo por nós. Tem gente que não crê, paciência, problema deles. Mas a igreja acredita desde o primeiro século, não é, na intercessão dos santos. Então, nós não devemos dar ouvidos a quem não acredita, respeitar, mas nós católicos já tem 2000 anos que nós acreditamos. Hoje, por exemplo, eu vou falar de duas santas que viveram lá no comecinho da igreja. A igreja, gente, ela foi perseguida até o ano 313 com Constantino. Já contei essa história aqui várias vezes. Até tem gente maldosa aí que fala que foi Constantino que fundou a igreja. Ele não fundou coisa nenhuma. Ele simplesmente proibiu matar os cristãos. Só que antes de Constantino era uma perseguição violentíssima, onde se matava muitos cristãos. Se matou São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos e muitos santos e muitas santas. São chamados mártires da igreja. O que é isso? Os mártires é aqueles que preferiram morrer do que negar a sua fé. Porque o imperador da época se julgava Deus, esse é o contexto inclusive do Apocalipse. O que é o Apocalipse? É o imperador se julgando Deus, por isso que fala lá da besta, para não adorar a imagem da besta, que era o imperador romano, que se julgava Deus. Então os cristãos preferiram morrer do que prestar culto ao imperador e à sua imagem. E isso é o mártir. É aquele que prefere morrer, do que negar a sua fé. E hoje eu vou falar de duas santas que a história delas são belíssimas, belíssimas. Alguns não conhecem, não sei se todos conhecem, não sei se alguém já ouviu falar. Elas estão na liturgia da igreja. Se você é um católico praticante, você vai à missa, na primeira oração eucarística, que o padre reza na missa, ele cita alguns santos e algumas santas. Dentre essas santas está duas que nós estamos celebrando. Nós vamos celebrar agora, no dia 7 de março. O nome delas é Santas Perpétua e Felicidade. E elas estão, na liturgia da igreja, porque elas foram martirizadas. Elas foram mortas para não prestar culto aos imperadores. Então, hoje eu quero falar um pouquinho dessas duas santas maravilhosas, novas. Tem gente que acha que santa é só de 50, 60. Sabe quantos anos elas tinham? 20 anos, 20, 22 anos. E às vezes o jovem hoje não testemunha a sua fé. Tem vergonha de testemunhar a sua fé. Elas não, elas preferiram morrer com 20, 22 anos. Tinham acabado de dar à luz, todas duas. Tinham acabado de terem um filho. E mesmo assim elas não renegaram a sua fé. Preferiram morrer do que renegar a sua fé. Isso é uma coisa muito bonita que nós vamos ver hoje. Antes da gente tocar, conhecer um pouco da vida delas, eu quero ler um texto da Bíblia onde fala sobre esse contexto. Por isso que eu digo que o Apocalipse ele foi escrito nesse contexto de perseguição. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia de interpretar, muita gente interpreta errado, acha que é só sobre fim de mundo, O Apocalipse não é só sobre isso. O Apocalipse ele foi escrito numa época de muita perseguição aos cristãos. Então o Apocalipse foi escrito para animar os cristãos, para dizer que a vitória final é da igreja, é de Cristo. A vitória final não é do mal, o mal não tem a última palavra. Então, São João, só que ele escreveu de uma forma figurada. Por quê?
Porque se ele falasse abertamente, ele era punido, inclusive com a morte. Inclusive ele foi o único apóstolo que não morreu de assassinado, vamos dizer assim. Então São João escreveu numa forma simbólica, por isso que ele chamava o imperador de besta. A besta, né? Por quê? Se ele falasse abertamente contra o imperador, ele morria. Entendeu? Então, o contexto do Apocalipse é esse contexto de perseguição, que foi até o ano 313. O Apocalipse foi escrito quando? Entre o ano 95 e 100, depois de Cristo. Então, preste atenção nas datas. Então, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito entre o ano 95 e 100, no contexto de perseguição violenta. Até o ano 313 foi esse massacre. Tanto que a igreja não sabe nem o nome de alguns santos dessa época. Nem todas as igrejas sabem o nome, porque foram muitos cristãos que foram jogados, né, para morrer, né, não só em Roma, mas também no mundo todo. Por exemplo, Santa Perpétua e Santa Felicidade, elas não morreram em Roma. Elas morreram numa cidade chamada Cartago, na África. Hoje é a Tunísia. Entenderam? Então, mas houveram muitas mortes, né, por causa da perseguição ao cristianismo, que Constantino proibiu. Por isso que fala que Constantino fundou a igreja. Ele não fundou a igreja. Ele simplesmente proibiu matar os cristãos, porque ele se converteu. A sua mãe já tinha se convertido, né, Santa Helena. Ela já tinha sido convertida ao cristianismo. E agora Constantino se converteu e proibiu. Agora não vamos matar mais os cristãos. Os cristãos vão ter liberdade de culto. E aí a igreja começou a fazer os seus templos, não é? Eliminou o paganismo em Roma, que adorava muitos deuses, cristianizou os pagãos. Claro que o imperador se julgava o dono da igreja. A igreja tinha um papa, sempre teve. A igreja nunca deixou de ter um papa, tá? Mas o imperador ele se julgava dono da igreja, tá? Então Constantino também se julgava, se achava o dono da igreja, mas ele não fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus. Tanto que a igreja tinha 32 papas na época de Constantino, que inclusive também, né, morriam por causa da perseguição, né? Depois de Constantino, o papa não foi mais assassinado, né? E inclusive foi Constantino quem construiu a Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano, onde o papa vive até hoje. Ok? Mas eu peguei aqui a minha Bíblia porque eu quero ler com você um texto onde fala sobre esses mártires, não é? Que já existia na época de São João, quando São João escreveu o Apocalipse. Então, Apocalipse, o texto é Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Então, antes da gente ir para a vida de Santa Perpétua e Santa Felicidade, eu quero ler esse texto para você entender a época que elas viveram, a época que esses cristãos massacrados, martirizados viveram. Então, Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Inclusive, é um texto onde a igreja é a base bíblica para o culto aos santos, a intercessão dos santos. Que os santos estão no céu intercedendo por nós. Esse é um texto que prova isso. Eu não sei como os irmãos protestantes não acreditam, se está aqui bem claro no texto de Apocalipse. Não tem ninguém dormindo. Tá? Então vamos lá, vamos ler o texto e você vai entender. Olha o que diz a visão que São João teve sobre isso. Sobre esses mártires que eram massacrados, né, por testemunhar a sua fé. Veja o que diz São João. Capítulo 9, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, olha aí, então já morreram. Olha aí, tá vendo? Então não tem ninguém dormindo, a alma é imortal. Olha aqui um texto que prova que a alma não morre na morte. Por isso que a igreja sempre acreditou, desde o primeiro século, na intercessão dos santos. Não tem ninguém dormindo. Olha aqui o que ele diz. Olha, uma visão que ele teve dos santos diante de Deus intercedendo. Olha só. Vi debaixo do altar
as almas, olha bem, né, dos homens aqui, gente, é o ser humano, homens e mulheres, imolados, ou seja, mortos, por causa da palavra de Deus, olha aí, de testemunhar o Evangelho, de testemunhar Jesus Cristo. Então eles estavam morrendo por quê? Porque eles eram cristãos. Então ele viu esses cristãos no céu diante de Jesus. E por causa do testemunho que eram depositados. Testemunho de quê? De um Evangelho, de Jesus. Então São João teve uma visão daqueles mortos que estavam sendo massacrados por testemunhar a sua fé. Então como que não tem santo no céu intercedendo por nós? Tem muitos. Que a igreja não sabe nem o nome de todos. Olha o versículo 10. E clamavam. Olha só, eles estão diante de Deus clamando. Não tem ninguém dormindo, gente. Você vai clamar dormindo? Então eles estavam conscientes do que estavam fazendo. Clamavam em alta voz. Ué, se eles clamavam em alta voz, eles não estão dormindo. Não tem ninguém dormindo. Dizendo, olha, estão dizendo. Até quando tu, que és o Senhor, estão reclamando de Deus. Até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, sabe que é Deus, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra, aqueles que estavam matando os cristãos. Então eles estão reclamando ali diante de Jesus, diante de Deus, que eles estavam morrendo por causa da palavra de Deus. E olha o que diz o versículo 11. Foi então dada a cada um deles uma veste branca. Veste branca, gente, é sinônimo de santidade. É símbolo de santidade. A veste branca, né, significa santidade. E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Gente, São João escreveu isso aqui no ano 95, 100. A perseguição foi até o ano 313. Então São João aqui já estava vendo toda a perseguição que a igreja ia enfrentar. Outra coisa, você sabia que isso não acontece, só não acontecia na época de São João, não. Você sabia que hoje acontece? Que no século XX aconteceu mais matança aos cristãos do que nos outros séculos? Até hoje, é só você ir lá nesses lugares. Graças a Deus aqui no Brasil não tem isso. Mas vai lá nos países, né, islâmicos, muçulmanos, na África, na Ásia. Se os cristãos não são perseguidos até hoje, não são mortos até hoje. Então São João, olha, por isso que a igreja ensina que o Apocalipse é uma coisa que aconteceu na época de São João e que vai acontecer até Jesus voltar. Essa perseguição ao cristianismo. Mas o mais importante aqui é que sempre vai haver mártires, ou seja, santos diante de Deus intercedendo por nós, clamando diante de Deus. Estavam clamando dia e noite diante de Deus. Então como é que não tem santo no céu? Igual, né, os protestantes dizem que não tem ninguém no céu. Então vamos rasgar a Bíblia. Então vamos rasgar essa parte. Essa parte aqui, então vamos rasgar. Está vendo o que a igreja sempre acreditou desde o primeiro século? Na intercessão dos santos, que não tem ninguém dormindo. Está todo mundo vivo. A alma é imortal, a alma não dorme. A alma não descansa. O que descansa é o corpo. Isso é uma prova de que os santos estão no céu intercedendo por nós. E dentre esses santos, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Gente, o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade, né, quando você começa a ler a história, né, delas, né, muitas vezes quem tem um pouco mais de sensibilidade não consegue ler. A igreja tem dados, né, históricos desse martírio. Tem alguns que a igreja não tem os dados, mas desse a igreja tem.
Né? Então a igreja tem, graças a Deus, a igreja conseguiu guardar historicamente a tradição da igreja, que é tão importante para nós quanto a Bíblia. Tanto que eu comecei com a palavra de Deus, comecei com a Bíblia, tá? E agora nós vamos para a tradição que guardou, né, esse martírio maravilhoso que nos fortalece a nossa fé. Pelo menos a minha fé fortalece e fortalece muito. Então eu vou aqui resumidamente colocar para você sobre o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Tá? Martírio de Santa Perpétua, Santa Felicidade e dos mártires de Cartago. Cartago é uma cidade da África, que hoje é onde fica a Tunísia. Tá? Então a perseguição aos cristãos não era só em Roma, era no mundo todo. Né? Aonde o cristianismo penetrou, ele era perseguido. Ele só parou de ser perseguido com Constantino. Aí outro imperador chamado Teodósio, no ano 380, colocou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Aí ninguém mais perseguia os cristãos, entre aspas, né? As perseguições até hoje, não é? Mas em alguns países a gente tem liberdade de culto. Naquela época não. Naquela época não se tinha liberdade de culto. As igrejas não tinha nem igreja como temos hoje. A missa era celebrada em cima do túmulo, inclusive dos santos, nas catacumbas de Roma, escondido do imperador. Para quê? Para não morrer. Entendeu? Então, gente, esse é o contexto. Então vamos lá, porque é maravilhosa a história de Santa Perpétua e Santa Felicidade, tá bom? Santa Perpétua morreu na arena de Cartago, olha só, hein? Norte da África, aos 22 anos de idade. Olha que coisa, morreu aos 22 anos de idade. Então, isso aí, gente, é para você que é jovem, tá? Você que é jovem, né, só está pensando em farra, só está pensando, né? Não esqueça de Deus. Não esqueça da sua fé. Você que é pai, você que é mãe, plante no coração do seu filho o amor a Deus, o respeito a Deus, para que depois a pessoa, né, depois quando ela crescer, aí ela que vai responder por ela mesma, mas que ela possa seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, se for possível. Claro que ninguém hoje vai morrer por causa de Jesus, pelo menos aqui no Brasil, mas que você possa testemunhar a sua fé até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo de Jesus. Então, ela tinha 22 anos quando morreu, dando testemunho da sua fé. No dia 7 de março, por isso que a festa dela é agora dia 7 de março, do ano 203 depois de Cristo. Tá? O Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e 100, que eu já li. A perseguição foi até o ano 313. Ela morreu no ano 203. Ok? Mas ela não morreu sozinha, ela não estava sozinha. Ela morreu com o seu catequista. Olha aí, você que é catequista. Eu sou catequista. Olha aí, nós catequistas temos que morrer dando o nosso testemunho. Por isso que eu falo aqui, falo por mim. Não posso falar pelos meus irmãos catequistas. Eu falo por mim. Eu vou, nessa fé cristã católica eu nasci, quero viver e vou morrer. Pode a minha família toda bandear para outra religião, seja ela qual for. Eu vou morrer cristão, eu vou morrer católico. Isso eu tenho convicção da minha fé. Graças a Deus, louvado seja, eu louvo a Deus por me dar convicção. Eu tenho convicção da minha fé cristã, da minha fé católica. Ninguém consegue me vencer. Então, ela morreu junto com o catequista dela. Então, a gente que pode ser catequista de criança, catequista de adulto, nós temos que testemunhar a nossa fé e ensinar os nossos alunos a serem cristãos de verdade. Não é cristão de boca, só na hora ali para fazer primeira comunhão. Isso me incomoda muito. Não é?
Quantos alunos eu já crismei? Eu não, ajudei, né, dando aula, né, primeira comunhão. Vejo pouquíssimos na igreja, poucos. Mas não é por minha causa não, porque eu sempre falo com eles. Não abandonem a igreja. Não é só para dizer que fez a primeira comunhão e fez o crisma e ir embora. Não, continuem, perseverem. Mas não, faz a primeira comunhão e faz o crisma e desaparece da igreja. Não é para isso, é para você testemunhar a sua fé firme. E nós catequistas mais ainda. A gente que trabalha, né, com jovens, vamos ensinar os nossos jovens a serem perseverantes. Então ela morreu junto com o catequista e mais 6 catecúmenos. Quem são os catecúmenos, gente? Aqueles que estavam preparando para o batismo, para a primeira comunhão, para o crisma. Na época era assim. Se preparava, né, os jovens, os adultos, para batizar, para a primeira comunhão, para o crisma. Isso chama-se catecumenato. Na perseguição do imperador Sétimo Severo, era o nome do imperador da época, que perseguia e matava os cristãos. É o contexto que eu já falei. Ela escreveu na prisão, igual São Paulo. São Paulo também não escreveu as cartas da Bíblia preso, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios. São Paulo estava preso. E ela que dentro da prisão, não é? Ela escreveu um diário. Não é? Ela não escreveu uma carta, escreveu um diário. Um diário até o dia de sua morte, ou seja, do martírio. O título é Paixão de Perpétua e Felicidade. Olha que coisa bonita. Paixão por quem? Paixão por Jesus. A paixão delas, tinham filhos, mas a paixão delas era Jesus. Tanto que morreram dando testemunho de Jesus. Eu amo Jesus. Se você perguntar, fazer uma entrevista aí, 99% das pessoas, se você entrevistar, eu amo Jesus. Mas não segue Jesus. Gente, falar da boca para fora é a coisa mais fácil do mundo. A gente vê isso nos casamentos de hoje. Eu te amo. Será que ama mesmo? No dia a dia ali, o amor prova-se com atos, não é com palavras. Então, gente, não é eu falo que amo Jesus. Jesus disse isso. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Jesus? Claro, gente, todos nós somos pecadores, claro, com certeza. Mas pelo menos você faz a sua parte, tenta viver a lei de Deus. A Bíblia diz bem claro, não é difícil você guardar a lei de Deus, não. Não é. Basta você querer. Mas eu não tenho tempo, eu não posso. Paixão de perpétua e felicidade. Era mãe de um filhinho de colo, tinha acabado de dar à luz e foi presa. Ela poderia muito bem ter renegado a sua fé para cuidar do filho. Lembra que Jesus disse isso? Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Por isso que os santos, gente, eles são pessoas de outro mundo, de outro patamar, como diz o povo. Não é? Você teria coragem de largar o seu filho de colo para poder seguir Jesus? Eu acho difícil. Você tem que amar seu pai, sua mãe, as pessoas? Claro que tem que amar. Mas acima do amor humano, tem que vir o amor de Deus. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Aquela pregação linda do Padre Léo. Que lugar Deus ocupa na nossa vida, na minha e na sua? O primeiro. Muita gente fala isso, vai falar isso. Se eu fizer essa pergunta aí, todo mundo vai falar, Deus é o primeiro. Será que é mesmo? Muitas das vezes, Deus ocupa o último lugar. Por quê? Porque às vezes a gente fala, mas os nossos atos não condizem com o que a gente fala. Às vezes Deus está lá atrás. A começar, né, que a gente não lê a Bíblia, a gente não vai à igreja, não é? E a gente dá desculpa, eu não tenho tempo. Entenderam? Então é isso. Então muitas coisas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Tá? Felicidade estava grávida, né? A outra santa que era amiga dela, né?
Felicidade estava grávida e deu à luz 2 dias antes de morrer. Gente, olha que coisa. Por isso que eu falei que quem tem uma sensibilidade maior não consegue. Às vezes começa a ler isso. Muitas vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, ler a vida dos santos, a gente deve se colocar no lugar dessas pessoas. Se coloque no lugar delas. Você teria essa coragem? Você que deu à luz há 2 dias, você que é mãe, você acabou de dar à luz ao seu filho, você ser presa para testemunhar a sua fé. E ela vai morrer por causa disso. Com quem vai ficar minha filha? Entendeu? Não é fácil. Aí, né, olha só o que elas falaram no diário. Despontou o dia da vitória dos mártires. Aquilo está lá na Bíblia. A fé. Né? Eles sabiam que iam morrer, mas a fé deles era muito maior. Na vitória, a vitória de Cristo. Que é muito maior, porque eles sabiam que do mal... Por isso que eu falo, Deus não manda o mal, mas Deus permite. Para quê? Desse mal tirar um bem. Então, a vitória é certa. Saíram do cárcere, ou seja, da prisão, e entoaram, né, no anfiteatro, onde as pessoas eram jogadas para morrer, como se fossem para o céu. Olha aí. Eles sabiam para onde eles iam. Como São Paulo também falava, eu vou morrer para estar com Cristo. Então os santos, eles tinham a convicção que eles iam para o céu. De rosto radiante. Gente, como é que uma pessoa que está prestes a morrer pode estar com o rosto radiante? Não está com medo, não está, porque sabe para onde vai. Por isso que a igreja celebra o dia do santo, o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para o céu. E sereno, olha, elas tinham um semblante sereno, não estavam desesperadas. Você conseguiria manter a calma sabendo que você vai morrer? Nenhum de nós sabe a hora que vai morrer. Mas você está preparado para morrer? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Nenhum de nós sabe a hora que vai morrer. Mas você está preparado para morrer? Se Deus te chamar hoje, você está preparado? Eu não estou. Por isso que eu falo que eu vou passar no purgatório. Eu não tenho essa coragem de dizer que eu vou direto para o céu. Eu sei que se Deus me chamar hoje, eu vou dar uma passadinha lá no purgatório. Entendeu? Então, gente, é impressionante. Os santos são impressionantes. Se algum tinha a fisionomia alterada, era de alegria e não de medo. Gente, isso não entra na minha cabeça. Como uma pessoa que está presa, que sabe que vai morrer, está alegre. São Paulo é a mesma coisa. Por quê? Porque São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria, gente, é uma coisa que vem de dentro, não vem de fora. Às vezes por fora você pode estar chorando, mas alegria é uma coisa que vem daqui de dentro. Não é euforia, alegria. Por isso que São Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Alegria é um dom do Espírito Santo. É uma coisa que ninguém pode tirar de você. Gente, isso é impressionante. E o medo não vem de Deus. É por isso que os santos não tinham medo de nada. Enfrentavam as perseguições com coragem, os martírios, não é? As perseguições. Estamos aí no tempo de quaresma, não é? Tempo de oração, de jejum, de penitência. Qual a penitência que eu vou fazer? O que eu vou oferecer para Deus, para a minha salvação, para a salvação do mundo? Perpétua foi a primeira a ser lançada aos ares por uma vaca louca e caiu de costas. Então eles jogaram elas lá para serem mortas pelos animais selvagens, ferozes, não é? Como se fosse uma tourada hoje. Não tem esses malucos aí que fica lá na Espanha, né? Entra lá para ver se vão vencer o touro. Eu torço pro touro. Eu falo por mim, eu torço pro touro pegar eles. Lá é lugar deles ir. Então, aqui ela foi jogada, não é? Lançada para que esses animais jogassem, né? Jogou ela, ela foi lançada nos ares por uma vaca louca e caiu de costas. Levantou-se imediatamente
e vendo felicidade caída por terra, deu-lhe a mão e ergueu. Olha que coisa linda, olha que lindo. As duas se deram as mãos para morrer juntas, testemunhando a fé em Jesus Cristo. Gente, isso é lindo demais. Por isso que eu estou falando, dependendo da pessoa, a pessoa vai lendo isso e vai chorando. Olha que coisa linda. Elas deram as mãos para morrerem juntas. Isso é uma graça muito grande, gente. Claro que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Mas olha a graça dessas duas. Feliz aquele que tem um amigo. Que você possa viver e morrer em Cristo. As duas morreram de mãos dadas e dali foram juntas para junto de Jesus. Isso é lindo demais. Ficaram ambas de pé. Saciada a crueldade do povo, foram reconduzidas à porta. Ali Perpétua foi recebida por um catecúmeno chamado Rústico, que permanecia sempre ao seu lado. E como que despertando de um sono, né, ela estava em êxtase. Olha só, os santos, gente, eles tinham visões, né? Esse êxtase, eles tinham visões. E isso está na Bíblia, né? Que no final dos tempos, os jovens, os santos teriam visões, está lá no profeta Joel. Então, elas tinham êxtase, tinham visões. Tá? Em êxtase de espírito, começou a olhar ao redor e, para o espanto de todos, perguntaram: quando é que seremos expostas àquela vaca? Olha que interessante, não sei se você entendeu. Elas perguntaram quando é que elas iam ser jogadas pelas feras, sendo que elas já tinham sido jogadas. Elas já estavam, gente, num plano tão... Elas já não estavam... Só o corpo delas estava aqui. Mas o pensamento delas e o coração delas já estavam lá no céu. Elas já estavam sabendo para onde elas iam. Entendeu? Ao que lhe responderam que já tinha acontecido, elas não quiseram acreditar e só se convenceram quando viu no corpo e nas suas vestes a marca dos ferimentos recebidos. Elas só acreditaram quando elas olharam para elas mesmas e viam a marca de sangue na roupa. Depois, chamando para junto de si o seu irmão, irmão, gente, não é irmão de sangue não, todos aqueles, né, que iam morrer junto com elas. E aqueles catecúmenos disse-lhes: permaneçam firmes na fé. Olha só. Permaneçam firmes na fé e amai-vos uns aos outros. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa que está morrendo pode falar isso? Tenham fé e amem uns aos outros. Só os santos mesmo para falar isso. Não vos escandalizeis com os nossos sofrimentos. Olha aí. Gente, os santos queriam sofrer por amor a Jesus. Colossenses 1, 24. Leia lá. São Paulo diz: eu completo na minha carne os sofrimentos pelo seu corpo, que é a igreja. Se Jesus, que é a cabeça, sofreu, nós que somos membros do corpo de Cristo não vamos sofrer? E esse povo aí acha que nós não vamos sentir uma dor de cabeça, que nós não vamos ter problema. Claro que vamos ter. Quem de nós, gente, não vai ter a cruz de cada dia, não vai ter os sofrimentos, as provações? Jesus não prometeu isso para ninguém. Por sua vez, né, Sáturo, que era um outro que estava sendo morto junto com elas, com outra porta, animava o soldado prudente com estas palavras: até este momento, tal como lhe havia afirmado e predito, não fui ainda ferido por nenhuma fera, mas agora creio de todo o coração, vou avançar de novo para ali, e com uma só dentada do leopardo eu morrerei. Olha que interessante, né? Que ia ser morto junto com elas falou, né, que ele ainda não tinha sido atacado, mas que ele ia ser atacado e que ele ia morrer. Então ele já sabia que iria morrer, né?
imediatamente, já no fim do espetáculo, para eles era um espetáculo, né? A gente sabe disso. Foi lançado a um leopardo, este com uma só dentada lhe derramou tanto sangue que o povo, sem saber o que dizia, dando testemunho do seu segundo batismo, aclamava: foste lavado, estás salvo. Foste lavado, estás salvo. Realmente estava salvo quem deste mundo foi lavado. Não sei se você entendeu. Ele falou que ele iria morrer daquele jeito, e do jeito que ele tinha visto, Deus tinha dado uma visão para ele, ele morreu. O leopardo foi e o matou. E saiu tanto sangue que é como se ele tivesse sido batizado novamente, né? Não no sangue de Jesus, mas naquele sangue derramado ali por amor a Jesus. É uma força, gente, que acho que nenhum de nós teria. Então ele disse ao soldado: adeus, lembra-te da fé e de mim. Olha só, ele falando para o soldado que tinha jogado ele ali para morrer. Lembra-te da fé, da minha fé e de mim. Que estas coisas não te perturbem, mas te confirmem na fé. Lembra que Jesus, o soldado São Longuinho, também se converteu? Eu aposto que esse soldado também se converteu, tenho certeza disso. Pediu-lhe depois um anel que trazia no dedo e, mergulhando na ferida, devolveu como uma herança, deixando como penhor a lembrança do seu sangue. Em seguida, já esgotado, foi deitado com os outros no lugar de costume para o golpe de misericórdia. Então ali ele deitou e ali ele entregou a alma para Deus. O povo, no entanto, exigia em alta voz que fossem levados para o meio do lugar, não é? Para que recebessem o golpe final, pois queriam ver com seus próprios olhos, achavam que aquilo ali era um espetáculo, né? Jogavam os cristãos ali para morrer e achavam que os pagãos, né, achavam que aquilo ali era um espetáculo. Eles achavam que eles estavam sofrendo aqui merecido. Por quê? Porque não adoravam os deuses deles, né? Os deuses pagãos deles e o próprio imperador. Cúmplices do homicídio, a espada penetraram nos corpos das vítimas. Ainda foram lá, ainda com a espada, ainda acabaram de matar. Os mártires levantaram-se espontaneamente. Olha só, depois de tudo que eles sofreram, ainda estavam vivos. E foram para onde o povo queria. Depois deram uns aos outros o ósculo santo. O que é isso, gente? O beijo. Ósculo quer dizer beijo. Cada um deles se beijaram. Porque os judeus, o costume deles, a saudação deles é com um beijo. Tanto que Judas também fez isso com Jesus. Saudaram com o ósculo santo o beijo para coroarem o martírio com esse rito de paz. Então eles se despediram com um beijo. Olha aí, feliz se você pode se despedir de um parente seu com um beijo na testa, no rosto ou até na boca, se for seu marido, sua mulher, quando ele partir para Deus. Se você tem essa graça, você é feliz. Todos receberam o golpe da espada, imóveis e em silêncio. Olha aí, não falaram nada, igual Jesus. Isaías fala que Jesus foi para a cruz mudo. E os mártires a mesma coisa, porque queriam seguir Jesus, queriam imitar Jesus. Ser cristão, gente, é você imitar Jesus. Especialmente Sátiro, que foi o primeiro a subir e o primeiro a entregar a alma. Até o último instante ia confortando perpétua. Olha só, como é que uma pessoa que sabe que vai morrer conforta outra pessoa que também vai morrer. E esta, que desejava ainda experimentar maior dor, exultou ao sentir o golpe em seus ossos, puxando ela própria para sua garganta a mão indecisa do gladiador inexperiente.
Então, muitas vezes as pessoas podem pensar assim, então, como que pode elas quererem morrer? Não é que elas queriam morrer, não é isso. Elas estavam num processo de êxtase, de amor a Jesus tão grande. É o que São Paulo fala, gente, essa vida aqui é passageira, nós não fomos feitos para esta vida. Então, para alguns santos, isso aqui é uma passagem. Eles queriam mesmo estar com Jesus. Então, para eles, essa vida aqui era só uma passagem. Talvez esta mulher de tanto valor, temida pelo espírito do mal, olha aí, temida pelo espírito do mal, porque quem faz isso, né, é o demônio que quer. Né? Mas por que ela era temida? Por quê? Porque ela sabia que dali ela ia para Deus. Entendeu? Não pudesse ser morta de outra maneira senão querendo ela própria, o que eu acabei de explicar. Os santos, os mártires, eles não tinham medo da morte, não. Eles viviam aqui nesse mundo esperando a hora de partir. Não tinham medo de morrer. Santa Teresinha chegou a dizer, eu não morro, eu entro na vida. Eu quero morrer para estar com Cristo. Entendeu? Os santos não tinham medo de morrer, porque sabia para onde ir. Ó mártires, cheios de força e ventura, verdadeiramente fostes chamados e escolhidos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então, gente, eles foram realmente pessoas escolhidas por Deus para sofrerem esse martírio, para que lá diante de Deus eles possam interceder por nós. Por isso que a igreja ensina que a gente deve pedir a intercessão dos santos, né, diante de Deus, que eles estão lá intercedendo por nós, apresentando a Jesus aquilo que eles sofreram aqui na terra, como eu li lá no livro do Apocalipse. Agora, se você não acredita, paciência. Entendeu? Como eu já falei, ela tinha 22 anos, Santa Perpétua, era mãe de uma criança de colo, já falei, né? Felicidade era sua companheira, não é? Era uma escrava, jovem também era mãe, já expliquei, né? Ela deu à luz dois dias antes de morrer. Foram batizadas na eminência do suplício. Olha que graça de Deus. Elas conseguiram ser batizadas antes de morrer. Por isso, gente, que eu já cansei de falar. Cuidado, não vamos morrer sem batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então elas conseguiram essa graça de serem batizadas antes de morrer. Entendeu? Como lembram o martírio que eu já li aqui para vocês, né? Juntas foram ao encontro da morte como fosse uma festa. Tá vendo? Então, elas, é o que eu falei, não tinham medo de morrer. Né? Em Cartago, na atual Tunísia, no dia 7 de março do ano 203, que eu já expliquei aqui. Né? A festa delas é no dia 7, porque a igreja celebra a festa dos santos no dia que eles morrem, no dia 7, né? O dia que eles vão para Deus. Já expliquei sobre isso. Ok? E para fechar, eu quero colocar aqui mais um, só para a gente encerrar. Quando elas estavam presas na prisão, antes de morrer, olha só o que um soldado falou para Santa Felicidade. Olha só o que ele fala. Né? Você está se lamentando agora. Não, desculpa. Ela acabou de dar à luz. Tinha 2 dias que ela tinha dado à luz. E ela estava sentindo as dores do parto. Toda mulher sabe disso. A mulher sente as dores do parto. Aí olha o que o soldado falou para ela. Né?
Você está se lamentando agora, e quando as feras estiverem te mordendo? Quer dizer, você está aí sentindo essa dor aí do parto agora, eu quero ver você sentir a dor mesmo, é quando as feras te morderem. Olha o que ela diz. Agora sou eu que estou sofrendo, mas no martírio será Cristo que sofrerá por mim. Gente, isso é de uma profundidade tão grande. Agora eu estou sofrendo, mas na hora que eu estiver ali morrendo, é Cristo que está em mim sofrendo. Olha que profundidade. Então, meu amigo, quando você estiver sofrendo, não fique blasfemando, porque isso vai acontecer. Não adianta, gente. Nós vamos passar pelo sofrimento. Quem que nunca sofreu na vida? Se você não sofreu, um dia você vai sofrer. De alguma maneira você vai sofrer. Mas se você tiver a graça de dizer, Cristo está sofrendo em mim, Deus vai te dar a vitória. Entendeu? Como deu para Santa Perpétua e Santa Felicidade. Ser cristão, né, naquele tempo de sangue e de fé, era risco contínuo de vida. Tá vendo? Mas eles testemunharam a fé até o fim. A qualquer momento podia terminar a vida num circo, enfrentando as feras para divertir o povo. Olha só. Perpétua, não é? Que tinha um filho, o pai dela era pagão. Olha que interessante, o pai dela não era cristão. O pai de Santa Perpétua era pagão. Suplicava-lhe, né? Suplicava para ela, né? Humilhando-se, recordando os deveres para com, né? O que ele estava fazendo? Para que ela largasse aquela fé ali cristã e abraçasse a fé pagã, para que ela não morresse. Entendeu? Humilhava-se, recordava-lhe os deveres, né, para com a sua fé. Bastava uma palavra contra a fé cristã. Olha só que interessante, hein? E ela estaria de volta ao seio da família. Olha só. Então o pai chegou para ela na prisão, se ajoelhou e suplicava para ela: minha filha, larga isso, larga esse Jesus, larga essa fé, volta para casa, para os nossos deuses, né, para o seu filhinho. Então o pai ali implorando ela para que ela largasse aquilo ali, a fé dela, e voltasse para casa. O que você acha que ela fez? Bastava uma palavra dela, renegando a fé e adorando os deuses. Santa Perpétua, embora soluçando, chorando, repetia para o pai: não posso fazer isso, meu pai. Eu sou cristã. Olha só. Gente, isso é de uma profundidade. É impressionante. Tá? É impressionante. Tá? Olha só. O diário que ela escreveu, né, são páginas que encheu de admiração e emoção inúmeras pessoas. Grande parte do drama tem vivência interior através de extrema sensibilidade feminina pela narração viva e clara de Santa Perpétua. Ela realça as particularidades que o melhor, não é, cristão esquece ou deixa de lado. Por isso, Santa Perpétua foi solicitada pelos irmãos e companheiros de fé e de martírio para deixar um testemunho escrito para que servisse de edificação para todos os cristãos. Então, gente, ela deixou isso escrito para nós, para que a gente não esquecesse a nossa fé e testemunhasse a fé até a morte. Que, olha, eu não sei se eu conseguiria ter essa fé delas, não sei.
né? Não sei. A força de certos, né, certas mulheres, certos homens, né? Olha, é impressionante. Mas vamos torcer, vamos pedir a intercessão de Santa Perpétua e Santa Felicidade para que elas nos ajudem, não é? Que nós possamos ser fiéis à nossa fé cristã até a morte, se for possível. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.